Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 16. O diabo. Caros amigos, nesta noite, dia 18 de dezembro de 1972, ano 11 de Aquário, entramos na segunda parte de nossas dissertações. Muito se falou sobre o diabo e também muito foi escrito sobre o tema. Porém, bem poucos explicaram realmente o que é o diabo. A origem deste mito deve ser buscada nas criptas iniciáticas do passado e nas cavernas arcaicas. Vamos refletir um pouco sobre o que é o Sol. É indiscutível que o astro-rei nos ilumina e nos dá vida. No entanto, contrasta com as trevas. Qualquer meio-dia, por mais resplandecente que seja, tem suas sombras, seja sob as frondosas árvores do caminho solitário, seja dentro das grutas das montanhas, ou simplesmente atrás de qualquer corpo móvel ou imóvel. Cada um de nós projeta sua sombra em todas as partes. Luz e sombra, harmoniosa antítese, marcam um completo dualismo, cuja extraordinária síntese é a sabedoria. Vamos agora um pouco mais longe, mergulhemos no profundo, no desconhecido de nosso ser. Sabemos que além do corpo, dos afetos e da mente está o logos interior, o divino. É indiscutível que isso que é o inefável, isso que é o real, projeta seu próprio reflexo, sua sombra particular, dentro de nós mesmos, aqui e agora. Sem dúvida, o sol íntimo de cada um de nós também tem sua sombra, e esta cumpre uma missão específica no fundo de nossa própria consciência. Obviamente, essa sombra, esse reflexo logóico, é o treinador psicológico, Lúcifer, o tentador. No ginásio psicológico da existência humana, requer-se sempre um treinador, com o propósito de desenvolver poderes, faculdades, virtudes extraordinárias, etc. De que forma poderiam brotar em nós as virtudes se não existisse a tentação? Só mediante a luta, o contraste, a tentação e a rigorosa disciplina esotérica podem fazer brotar em nós as flores da virtude. Portanto, o diabo não é esse personagem tenebroso criado pelo dogmatismo de algumas seitas mortas, contra o qual o Marquês de Merville lançou todos os seus anátemas. O diabo também não é aquela entidade fabulosa que merece perdão, como escreveu Giovanni Papini em seu famoso livro intitulado O Diabo, obra esta pela qual foi excomungado da Igreja Católica. Todo mundo sabe que Giovanni Papini era o menino mimado do Vaticano. Mesmo assim foi desqualificado nos tempos de Pio XII. Senhores e senhoras, Satanás, o diabo, Lúcifer, é algo mais que tudo isso. É o reflexo de nosso próprio ser íntimo em nós mesmos e dentro de nossa consciência, aqui e agora. Revisando as velhas mitologias dos antigos tempos, evidenciamos claramente que esse mito satânico foi divulgado em todos os rincões do mundo pelos sacerdotes da religião heliólatra ou heliocêntrica, que antigamente era universal. Recordemos que houve épocas no passado em que se levantaram por toda parte, em todos os lugares do planeta Terra, templos ao Sol e ao Dragão. Floresceram então os cultos draconianos. Os sacerdotes dessa religião universal chamavam a si mesmos de filhos do dragão, ou simplesmente qualificavam-se como dragões. O símbolo desse dragão foi tomado daqueles gigantescos répteis voadores que existiram na Atlântida e Lemúria. Não deixa de ser interessante notar que esse símbolo tenha sido usado para alegorizar a sombra do Sol, o reflexo do astro-rei, incluindo o Lúcifer íntimo e particular de cada ser humano. No Egito dos faraós, o sol do meio-dia, o sagrado sol absoluto, era simbolizado por Osíris, enquanto sua sombra, seu reflexo, seu Lúcifer, era alegorizado por Sete. Nos mistérios gregos, o sol espiritual, a estrela de Natal, o demiurgo criador, sempre foi representado por Apolo, enquanto sua sombra, seu Lúcifer, seu Satã, seu reflexo divino, era alegorizado por Píton. No Apocalipse de São João,
o Cristo Sol resplandecente é representado por Miguel, Micael, a divindade guerreira, enquanto sua sombra cósmica é personificada pelo dragão vermelho. Na Idade Média, alegorizava-se o Logos com a personalidade de São Jorge, enquanto sua sombra era simbolizada pelo dragão. Observemos ainda o que é Bel e o dragão, o sol e sua sombra, o dia e a noite. Portanto, o diabo não é esse personagem que algumas seitas mortas puseram num trono de ignomínias para atemorizar os débeis. Com justa razão, Goethe põe na boca de seu Deus aquela frase com que a divindade se dirige a Mefistófeles: de todos os de tua espécie, gênios a minha lei rebeldes, o menos daninho e prejudicial és tu. Muito foi dito sobre o mito satânico, e alguns supõem que ele chegou ao mundo ocidental a partir do Egito. De forma alguma negamos a vinda de muitos deuses solares com seus correspondentes dragões à terra dos faraós, provenientes do Oriente. Tampouco negamos que a alegoria de Osíris e Sete tivesse sido representada na velha Europa. No entanto, vamos mais longe. Temos o direito de pensar nos hiperbóreos e em seus cultos solares, junto com seus dragões e infernos. A Índia pré-védica não foi a única a enviar ao Egito seus deuses solares e seus cultos. Fora de toda dúvida, a submersa Atlântida também deixou na terra de Saís e nas margens do Nilo arcaicos cultos ao sol e aos seus dragões. Vencer o dragão, matar o dragão, é urgente quando queremos ser tragados pela serpente, quando desejamos nos transformar em serpente. Isto significa sair triunfante em todas as tentações postas pelo dragão, sair vitoriosos, eliminar o ego, desintegrar todos os agregados psíquicos que o compõem, reduzir à poeira cósmica todas as recordações do desejo, etc. Sem dúvida, após havermos sido devorados pela serpente, nos transformamos em serpentes. Mais tarde, a águia, o terceiro Logos, o arqui-hierofante e o arquimago, nosso real ser, o mestre secreto, devora a serpente. Então, nos convertemos em serpentes emplumadas no Quetzalcoatl mexicano, no Mahatma, e a obra fica realizada. Ao chegar a estas alturas transcendentais do ser, a estas revalorizações íntimas, o reflexo do Logos, sua sombra particular dentro de nós mesmos, o diabo volta ao Logos, mescla-se com ele, funde-se com ele, porque no fundo ele é ele. Mestre, se devo esquecer até a lembrança do desejo, que estímulo vou utilizar para meu trabalho na Forja Ardente de Vulcano? Com o maior prazer vou responder a esta pergunta que sai do auditório. As Sagradas Escrituras afirmam, de forma enfática, que primeiro vem o animal, depois o espiritual. Sem dúvida, quando se começa o trabalho na forja dos ciclopes, há necessidade do desejo, porque ainda não se realizaram as profundas revalorizações do ser. Não há como exigir dos principiantes, no Maituna, na sexologia transcendental, sexo yoga ou kundalini yoga, com exclusão radical do desejo. Entretanto, mais tarde, com a dissolução do eu psicológico, sem dúvida, o desejo torna-se desnecessário. Motivo: eliminado todo o agente animal, subconsciente, o desejo deixa de existir. Ao chegar a estas alturas transcendentais do ser, podemos trabalhar na nona esfera exclusivamente com a força de Eros, com o poder do hidrogênio sexual C12, com a eletricidade transcendente dos zoospermas. Assim, meus amigos, em última análise, o desejo não é indispensável para o trabalho na Forja Ardente de Vulcano. Mestre, sendo Satã o reflexo de Deus, portanto, Satã também é amor. Não seria incongruente dizer que o ego é satânico? Distinto cavalheiro. Amigos, senhoras, lembrem-se que existem dois tipos de trevas. A primeira é a obscuridade do silêncio e do augusto segredo dos sábios. A segunda a denominamos de obscuridade da ignorância e do erro.
Obviamente, a primeira é a superobscuridade. A segunda, sem dúvida, é a infraobscuridade. Isto quer dizer que as trevas se bipolarizam e que o negativo é tão só o desdobramento do positivo. Agora, por simples indução lógica, convido-os a compreender que Prometeu Lúcifer, encadeado à dura rocha, sacrificando-se por nós, submeteu-se a todas as torturas. Ainda que seja o fiel da balança, o doador da luz, a medida e o peso, o guardião das 7 mansões, que não deixa passar senão aqueles que foram ungidos pela sabedoria e que portam em sua direita a tocha de Hermes, desdobra-se inevitavelmente no aspecto fatal da multiplicidade egóica nesses agregados psíquicos sinistros que compõem nosso eu e que foram devidamente estudados pelo esoterismo tântrico budista. Com esta explicação, senhores, considero que tenham entendido minhas palavras. Mestre, se a prática do Maituna Yoga existe desde tempo imemorial, porque na Índia Vedanta se oferece à vista do público estímulos eróticos complexos, como os baixos relevos dos próprios templos. Parece-me que estes estímulos fazem a prática do Maituna ainda mais difícil. Com o maior prazer vou dar resposta precisa à pergunta que um distinto cavalheiro esoterista formulou com total claridade. Certamente no Kama Kalpa hindu aparece uma fotografia tântrica de uma escultura sagrada existente em um templo antiquíssimo. Quero me referir, de forma enfática, a essa obra de magia sexual. Se observarmos cuidadosamente a fotografia do citado livro hindu, veremos uma mulher em Siddhasana. Sua cabeça se acha para baixo, suas pernas para cima, com a particularidade de que estas não se encontram na figura de lótus, mas abertas à direita e à esquerda, embora os joelhos se dobrem, ficando a parte inferior das pernas na forma horizontal. A cabeça está apoiada nas mãos e antebraços, tal como se conhece esta sagrada asana no mundo yogi. O mais interessante é o seguinte: um mago, praticamente sentado entre suas pernas, com o falo introduzido forçadamente dentro do útero, pratica o Maituna. Sem dúvida, essa mulher tântrica não poderia sustentar-se em tal posição com a cabeça para baixo, se 2 mulheres mais não a ajudassem à direita e à esquerda. Ali se vê claramente um par de jovens mulheres ajudando a sustentar o corpo da yogina. Estas auxiliares, semidesnudas, sentem terrível luxúria. Isto se adivinha claramente em seus olhos. O mago goza acariciando os peitos de uma e de outra, enquanto mantém seu falo conectado com o ione feminino. Sem dúvida, esta prática tântrica, complicada e difícil, entre 4 pessoas, é desnecessária e rechaçada totalmente pela fraternidade universal branca. Nunca é demais recordar ao auditório que estas complicadas práticas sexuais, realizadas entre mais de 2 pessoas, certamente correspondem ao tantrismo negro. Isto podemos evidenciar quando estudamos os sinistros ensinamentos do clã de Dagdugpa na Igreja de Sacerdotes de Turbante Vermelho, região dos Himalaias, Tibete Oriental. É óbvio que os adeptos da Igreja Amarela, tântricos brancos ou verdadeiros Urdhvaratas Yogis, só praticam o Sahaja Maituna de acordo com os mandatos da Igreja Gnóstica, união sexual de esposo e esposa em lares legitimamente constituídos. Assim, pois, os atos sexuais ou Maituna entre mais de 2 pessoas, tal como ilustrado no Kama Kalpa, é inquestionavelmente magia negra. Obviamente, o tantrismo esquerdo é diferente do tantrismo branco, e esta ilustração do Kama Kalpa é manifestadamente sinistra e tenebrosa. Jamais poderia ser aceito pela iniciação tântrica branca da Igreja Amarela Budista. Não há dúvida de que as múltiplas asanas de tântricos negros, em vez de despertar o Kundalini ou o prana sagrado para fazê-lo subir pelo canal medular, estimulam e desenvolvem o abominável órgão kundartiguador, convertendo-se então o aspirante em uma personalidade tenebrosa, em um mago negro da pior espécie. Não desconhecemos o Kama Sutra e o Kama Kalpa.
Infelizmente, o primeiro foi adulterado de forma vergonhosa para estimular sua circulação no mundo ocidental. Quanto ao segundo, está manchado com tantras negros ou sadanas de bonzos e dugpas. Que sejam corroboradas minhas afirmações, que sejam verificadas claramente mediante prévio estudo de cânones budistas e livros secretos ocultos em criptas subterrâneas da Ásia Central. Como sou um adepto e estou em contato direto com os mestres da Loja Branca, tais como Krumheller, Moria, Hilarion, etc., é claro que posso fazer estes esclarecimentos de forma completamente consciente e precisa. Mestre, como podemos diferenciar quando atua em nós Lúcifer e quando atua o ego? Com o maior prazer, vou dar resposta a esta pergunta. Falamos já claramente sobre a superobscuridade luciferina e sobre a infraobscuridade da ignorância e do erro. Lúcifer, o tentador, o grande treinador do ginásio psicológico da existência, trabalha tentando-nos, e estas impressões internas costumam polarizar-se negativa ou fatalmente mediante a atividade egóica. Sem dúvida, só mediante a autorreflexão serena e a meditação interior podemos fazer clara distinção entre as impressões íntimas luciferinas diretas e as impressões egoístas bestiais. Normalmente, as pessoas de consciência adormecida não estão devidamente preparadas para fazer essa diferenciação de impressões. Isto requer muito treinamento psicológico. Mestre, alegoriza-se o diabo sempre com o tridente na mão. Esse símbolo tem algum significado especial? Esta pergunta do auditório me recorda o tridente da mente que usam os brahmanes da Índia e do Paquistão. Entretanto, vamos mais longe. Chegamos às três forças primárias do universo, alegorizadas pelo tridente. É claro que ao vencer o dragão, podemos cristalizar dentro de nós estas três forças. Então, de fato, nos transformamos em verdadeiros deuses solares. Acaso o dragão não é o reflexo do sol? Compreendei então o que significa o tridente. Mestre, ao trabalhar com Lúcifer na nona esfera para eliminar o ego, fazemo-lo tanto com as forças positivas quanto com as negativas de Lúcifer. Distinto cavalheiro, senhoras. Obviamente, Lúcifer é escada para descer e para subir, e também para trabalhar e dissolver o ego no laboratório da alquimia sexual. Indiscutivelmente, só mediante o fogo luciferino podemos reduzir a cinzas as cristalizações negativas de nossa mente, os elementos infra-humanos, os agregados psíquicos, infelizes desvios do poder luciférico. É assim, amigos, como o forrate transcendente, a eletricidade sexual, o poder maravilhoso do Christus Lúcifer, redime, trabalha e desintegra o inútil, a fim de liberar a essência, a consciência, o Buddhata.